Deus tem renovado a nossa esperança a cada dia, cada oportunidade, porque realmente as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. A razão tinha o servo de Deus, Davi, quando disse que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós podemos constatar esta verdade. É maravilhoso estar na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi diz que até as andorinhas encontraram casa e os pardais fizeram ninhos para si e sua prole, junto aos teus altares, ó Senhor Deus dos exércitos. Ele diz também: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, para aprender no teu santuário e contemplar a beleza da sua santidade. Deus abençoe o nome. Seja esse o nosso anseio, o anseio da nossa alma. Seja o nosso desejo aprender de Deus na casa dele. Esteja a esperança em nosso coração de poder contemplar a face de Deus neste lugar. Foi num ambiente como esse que Isaías ele contemplou a glória de Deus, que encheu o lugar em que ele estava. Ele não conseguiu ficar de pé, porque a presença de Deus foi gloriosa. E essa mesma presença está aqui conosco. Como foi dito, Jesus está aqui. Isso é maravilhoso. Isso nos basta, a presença dele nos basta. Eu já quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 59, versículo 16. Vamos estar falando de um assunto maravilhoso que nos traz esperança, que nos traz alegria e nos dá confiança diante de Deus. Vamos falar hoje um pouco sobre salvação, para consolo das nossas almas, firmeza da nossa fé. Façamos a leitura 16, versículo 16 do capítulo 59 do profeta Isaías. Diz assim: ele viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Louvado seja Deus. Sua cabeça, pelos seus olhos, soberano Deus, eterno Pai, Deus de eterno amor, misericórdia e graça, aqui estamos mais uma vez diante de Ti, Pai querido, para atribuir ao Senhor, meu Deus, todo louvor, porque o Senhor é digno disso. Tu és digno de tudo, meu Senhor, tudo é para Ti, tudo é por Ti. Meu Deus, Tu és incomparável, Senhor. Não temos palavras capazes de expressar, meu Senhor, a Tua grandeza, as Tuas maravilhas, o quanto o Senhor é bom. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti nesta hora e reconhecemos que somos pó, Senhor. E que o Senhor, meu Deus, é o Deus que do pó gera vida, pois foi assim que o Senhor fez quando Tu criaste o homem, Senhor. Do pó da terra o Senhor fez e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e este pó se tornou algo vivente. Senhor, Tu és maravilhoso. Como disse o Teu servo salmista, meu Senhor, quão variadas são as Tuas obras, todas elas feitas com total perfeição, Senhor. Estamos aqui como parte da obra das Tuas mãos, Senhor. Povo, homens e mulheres a quem Tu fizeste a Tua imagem e semelhança. Seja do Teu agrado, meu Deus, manifestar a glória do Teu Filho sobre a nossa vida nesta noite, neste lugar. Senhor amado, querido, seja bom aos Teus olhos nesta noite, derramar um bálsamo, Senhor, em cada coração e cada alma,
aliviar o fardo dos teus servos, Senhor, remover todo o peso, todo o cansaço, todo o enfado, meu Senhor, revigorando forças, aleluia, vivificando as almas, por amor do teu santo nome, pois tu és o Deus de toda a vida. Promova-nos, ó Deus, nesta noite a tua graça, para que possamos usufruir do teu amor, das tuas misericórdias. Espírito de Deus, seja bem-vindo. Nós reconhecemos que não faria o menor sentido estarmos aqui se não for a tua presença, Senhor. A tua presença é tudo. Sem a tua presença, meu Senhor, no nosso meio, seria simplesmente uma mera reunião de homens que fala de coisas terrenas que logo se vão. Mas a tua presença estando conosco, meu Deus, o ambiente muda. Senhor, toma direção. Em nome do teu santo Filho Jesus, agradeço o teu nome, Pai. Estando aqui conosco, meu Senhor, nos ajude. É o que nós te pedimos, agora e sempre, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Deus me fez lembrar daquilo que Ele fez por nós. Ele fez entender que isso nos basta. Muitas vezes nós procuramos coisas novas, coisas diferentes para pregar, para dizer, mas Deus nos faz olhar de onde Ele nos tirou e nos faz entender que nós devemos nos contentar com isso. Tudo que Deus fez por nós é grandioso demais. O texto que Deus me trouxe ao coração fala exatamente do poder de Deus para resgate da alma do pecador. E o versículo 16 diz desta forma que nós lemos: Ele, Deus, viu que não havia ninguém. O salmista, no Salmo 14, vai dizer que Deus ele olha dos céus para a terra para ver se há alguém que tem entendimento e que busca a Deus. E a resposta de Deus ali é que ele não achou ninguém. Não havia um justo sequer. Não houve ninguém que buscasse a Deus, que tivesse entendimento para buscar a Deus, para corresponder à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. E aqui Deus, pela boca de Isaías, diz que ele contemplou e viu que não havia ninguém. Realmente na terra não havia um justo sequer. Não há homem sequer que pela sua própria justiça alcance diante de Deus aceitação para a salvação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Desde que o homem caiu lá no jardim do Éden, criou-se uma inimizade entre o homem e Deus. O homem se fez inimigo de Deus pelas suas escolhas, pelas suas más obras. Embora Deus lutasse a cada dia para que o homem tornasse para Ele, a palavra de Deus diz que eles sempre erram em seus caminhos e não conheceram o caminho do bem. Embora Deus lutando, Deus enviando profetas, Deus enviando homens, pregadores, para os chamar de volta ao lugar de comunhão, o homem esboçava por um breve momento algum quebrantamento, mas logo esquecia do que Deus fez e tornava a se afastar de Deus. O texto aqui vai dizer que Deus ele se maravilhou de que não houvesse intercessor. Deus viu que não havia ninguém e Ele se maravilhou
Esse maravilhar aqui não é se alegrar, não. É no sentido de admirar. Deus se admirou de não houver intercessor. Deus olhando para a terra, ele não viu ninguém, nenhum homem sequer, que pudesse interceder pelos demais pecadores. Todos estavam na mesma situação, perdidos, afastados, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa é a condição de todo pecador desse mundo. Essa foi a nossa condição até que Deus, com seu braço forte, Ele nos trouxe a salvação. No passado vivíamos sem esperança e sem Deus neste mundo, como muitos hoje estão aí vivendo nesse mundo. Perdidos e mortos em nossos delitos e pecados. Imagina um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, vivendo totalmente longe dos propósitos do seu Criador. A sua vida nada mais é do que uma vida de morte, é morto-vivo. Aquele que está sem Deus, ainda que está vivo, ainda que tem nome de vivo, mas está morto. E sem esperança. Pensa numa calamidade, sem Deus e sem esperança. Deus, ele é a própria vida. O homem sem Deus, ele não vive. Toda esperança está em Deus. O mundo não nos oferece nenhuma esperança. Todas as esperanças do mundo são vãs, são vagas e vazias. Somente Deus nos oferece uma esperança firme e eterna. O mundo diz que a esperança é a última que morre. Mas Deus, o próprio Deus, diz que a esperança não morre. 3 coisas permanecem. Uma delas é a esperança. A fé, a esperança e o amor. Essas permanecem para sempre. 1 Coríntios 13, versículo 13, se não falha a memória. Deus, ele viu que não havia ninguém que pudesse se justificar a si mesmo diante dele. Que pudesse oferecer a Deus algo de bom. Que pudesse ser aceito pelos seus méritos pessoais ao próprio Deus. Ele viu isso. Deus viu que não havia ninguém. Ele se maravilhou de que não houvesse intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Aqui está a esperança de todos os perdidos. E aqui entra vários ensinamentos de Jesus. Na verdade é um só, que ele cita várias vezes. Primeiro nós podemos citar aqui João capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que vos escolhi. Glória a Deus. A escolha não parte do homem, a escolha parte do próprio Deus. Embora quem estivesse perdido fosse o homem, não é o homem que primeiramente busque a salvação, mas é o próprio Deus que busca o homem para lhe dar a salvação. Nós usamos um termo, nós aceitamos Jesus, ou quando nós estamos pregando, nós falamos que uma pessoa aceita Jesus. Na verdade, não é o homem que deve aceitar Jesus. Porque o homem foi aceito por ele. O pecador foi aceito por ele. O pecador agora deve receber a ele. É diferente. João vai explicar isso. Lá no capítulo 1, quando ele diz que Jesus veio para o que era seu, mas o seu não recebeu. Mas a todos quantos o receberam, a esses foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. São aqueles que recebem a Jesus, que recebem a graça da salvação. Temos também lá em 1 João, não me recordo agora o capítulo, que diz que foi Ele que nos amou primeiro.
se dependesse de nós, buscarmos a Deus para obtermos algum benefício, nós morreríamos na nossa busca e nunca acharíamos. Porque está bem claro aqui que Deus ele olha e não vê nenhuma justiça no homem. Podemos recordar também de Romanos capítulo 8, foi até ministrado aqui na última oportunidade que tive. Eu quero que os irmãos abram comigo lá, capítulo 8 de Romanos, vamos fazer a leitura. Versículo 3. Diz assim: pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Vejam o que Deus fez. O texto diz que o que era impossível à lei, visto que ela estava enferma pela carne, Deus o fez. O que Deus fez? O que Deus tornou possível? O que era impossível para a lei, o que era impossível para o homem, Deus fez possível a salvação para este pecador. De que forma? Enviando o seu Filho na semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Nenhuma oferta humana para sanar pecados era suficiente. Nenhum homem podia oferecer a Deus alguma oferta que pudesse livrar a ele mesmo dos seus pecados. Mas houve um homem que veio a este mundo. Ele foi feito a oferta perfeita pelos pecados de todos aqueles que erraram, que transgrediram e que pecaram contra Deus. O seu próprio Filho Jesus. Quando o texto de Isaías disse que o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e a sua própria justiça o susteve, está dizendo de toda a obra que Deus fez em Cristo Jesus para nos libertar dos nossos pecados. Por isso toda a glória pertence a Ele, todo reconhecimento, todo louvor, toda exaltação somente Ele merece. Somente Jesus. Eu quero que vocês voltem comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 19. Evangelho segundo Mateus. Na verdade eu troquei, é o capítulo 19, versículo 26. Eu vou ler a partir do 24 para entendermos o contexto. Diz assim: outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha o que Jesus está dizendo aos discípulos. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Veja a reação dos discípulos, no versículo 25 diz assim: os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram: quem poderá então salvar-se? Se essa é a condição que os discípulos estão dizendo, quem então poderá ser salvo? Jesus vai responder. Jesus olhando para eles,
Jesus, fitando os olhos neles, lhes disse assim: para os homens isso é impossível. Está vendo aqui o que Jesus está dizendo? Para os homens é impossível se salvarem sozinhos. Jesus está falando de salvação, que é difícil. Na verdade, ele disse que é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os discípulos se colocam no lugar daquele rico. Embora eles não eram ricos, né, muitas vezes julgamos, rico é porque o seu coração está preso aos bens, ao dinheiro. Mas os discípulos aqui, eles reconhecem que eles também não conseguiriam ser salvos por si mesmos. Eles reconhecem o seu estado de pecador. E eles disseram, admirados: quem pode então ser salvo? É quando Jesus olha para eles e diz: para os homens isso é impossível. Não tem como. Mas a esperança está aqui. Mas para Deus tudo é possível. Eu quero afirmar para todos aqueles nesta noite que nos ouvem, que tem mantido a sua esperança no Filho de Deus, que já tem entregado a sua vida a Ele, já tem o recebido, que há a salvação de Deus na tua vida. Eu vou repetir, parece que a igreja não está entendendo. A salvação de Deus sobre a tua vida. Talvez você possa estar pensando aí, você está repetindo porque você quer ver a igreja barulhando. Não, irmão. Não prego motivado eu vou barulho, não. Porque o próprio Deus nos ensina, Deus não se impressiona com barulho, com movimento. Deus ama um coração quebrantado, um coração grato, é isso que Deus ama. Deus contempla, como o salmista diz no Salmo 101, é a verdade no íntimo, não é o barulho dos lábios, é a verdade no íntimo, porque Ele sonda. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, isso é maravilhoso. Para os homens é impossível se salvarem, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Nós vemos lá em Romanos que o que é impossível para a lei, Deus fez, enviando o seu Filho. Deus tornou possível o caminho de volta ao seio dele, ao paraíso de Deus, a todos os pecadores, através do seu Filho. Ele é o único que conhece o caminho. Agora, nós devemos nos achegar a Deus com confiança. Abra comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 3. Se não falha a memória, versículo 16. Quatro 16, obrigado. Hebreus 4, 16. O que diz a palavra de Deus? Eu vou ler a partir do 14. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos ou mantemos com firmeza a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Por isso, versículo 16, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça
a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Louvado seja Deus. Temos aqui, irmãos, essa instrução de Deus, de que agora nós nos achegamos a Deus não pelos nossos próprios esforços, não pelos nossos próprios méritos, mas por Jesus, o qual se fez um caminho de volta, o caminho para os pecadores de volta ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aqui em Hebreus também diz que Jesus, pelo seu sacrifício, pelo seu corpo, Ele nos consagrou um novo e vivo caminho, pelo qual nós temos acesso direto ao coração de Deus, a Deus, ao trono da graça. Aleluia, Jesus. Ele traçou esse caminho de volta. Eu quero que os irmãos rompa um pouco para frente comigo. Aqui em 1 João. 1 João, capítulo 1. Vamos ao capítulo 2 primeiro. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 João 2, versículo 1, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Percebamos aqui o conselho de Deus a todos os filhos de Deus, dizendo: olha, meus filhinhos, estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Eu estou revelando a vocês a obra salvífica de Deus através de Cristo na cruz, o qual se entregou a si mesmo, para que vocês não pequem, para que vocês o amem, para que vocês se acheguem a Ele. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Louvado seja Deus. Esta verdade, irmãos, deve estar em nosso coração, porque o pecado nos entristece, e isso é um sinal de que pertencemos a Deus, porque também o pecado entristece o coração de Deus, fere a santidade de Deus, magoa a natureza santa de Deus, ofende a santidade de Deus. O pecado faz isso. E todas as vezes que nós pecamos e nos entristecemos é porque o Espírito de Deus está nos convencendo, então nós somos de Deus. Agora o perigo é quando peca, se peca e não sente nada. Está tudo bem, tudo normal, Deus entende. Aí é que é o perigo. Mas para aqueles que entristecem pelo pecado, Deus está dizendo: se vocês pecarem, não é para parar, não é para desistir, não. Lembra, temos um advogado. Nós lemos lá em Hebreus que nós temos um sacerdote, não como nós, mas temos um sacerdote que vive. Está à direita de Deus, Ele intercede por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que se coloca entre nós e Deus, de maneira que a ira de Deus é aplacada quando chega até Ele. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É o alto retiro. Nele, somente em Jesus, nós estamos guardados. Louvado seja Deus. E Ele não é somente a propiciação pelos nossos pecados, mas é também pelos de todo mundo.
O sangue de Jesus tem o poder de alcançar até aqueles que nós nem